Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que eles estejam aqui iluminando o nosso encontro de hoje, preparando o nosso coração para os ensinamentos. E o tema que Emmanuel escolhe para esse capítulo 44 se chama O Cego de Jericó. André, qual versículo vai embasar a nossa reflexão de hoje? O versículo selecionado por Emmanuel é do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 41, dizendo: Que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Este versículo faz parte do momento em que Jesus encontra o cego de Jericó. Então era um cego que ele ficava à beira do caminho mendigando. E aí ele escutou a turba passando, uma multidão passando, e ele pegou e se informou, quis saber o que está acontecendo, o que é essa multidão, o que é isso aí? E eles disseram para ele que era Jesus que estava passando. Então ele pegou, correu e começou a gritar, né, a falar alto assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele continuou gritando, até que Jesus parou e pediu que ele fosse conduzido até ele. E quando ele chegou perto de Jesus, Jesus falou assim: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Então Jesus disse para ele: volta a ver, a tua fé te salvou. Duda, qual que é a reflexão que Emmanuel faz para nós dessa cura da cegueira desse cego de Jericó? Bom, André, então Emmanuel, né, a reflexão de hoje, ele vai relatar para a gente, né, sobre a sinceridade e essa humildade que esse mendigo, né, teve de pedir de forma tão simples e tão direta para Jesus que ele gostaria de ver. Então, diante, né, de Jesus, ele tinha liberdade, né, de pedir o que quisesse, mas ele quis, né, de uma forma muito simples e direta. Ele foi objetivo no desejo dele ali, pedindo para que pudesse ver. E aí Emmanuel vai nos comparar hoje, né, com esse cego. Porque muitas vezes a gente fica ali também na beirada, né, esperando, esmolando aquele amparo, né? E aí a gente pede, quer que a nossa bênção seja alcançada, porém, para que todas as bênçãos vejam, a gente precisa ter méritos, né, para que elas venham. E aí surge para nós oportunidades de trabalho. Vem um trabalho que com esse trabalho, né, seria mais fácil e seria simples para que a gente possa alcançar, então, essa bênção, né, atingi-la. E aí, diante, né, de tamanha bênção, né, que é um trabalho, né, cooperado bem ali, a gente fica indeciso se a gente vai aceitar esse trabalho, se a gente vai acreditar nessa oportunidade. Então a gente não é tão direto, não é tão simples assim, né, na hora de aceitar, né, no momento que a gente vai cumprir e fazer a nossa parte. Então ele até fala assim que a gente fica achando que o mundo se voltou contra nós, porque está sendo pedido algo em troca, e leva às vezes por uma questão de indiferença. E aí ele fala que a gente não sabe pedir com sensatez, né? Os nossos pedidos não são tão sensatos na hora de solicitar esse amparo, né? Então, às vezes, a gente se sente injustiçado justamente porque a gente não consegue ver aquilo que está além do que é possível enxergar e de viver momentaneamente, né? Emmanuel traz aqui essa diferença do ver e do enxergar. Então a gente fica limitado a essa compreensão além daquele momento de dificuldade que estamos vivendo, né? E aí Emmanuel fala
que nós devíamos ter, então, esse mesmo propósito desse cego, né? Que é ser honesto, ser humilde e ser direto, objetivo para receber as nossas bênçãos diante de todas as circunstâncias, né, da vida. André, o que você pode trazer para ensinar um pouquinho mais aqui para nós hoje sobre essa reflexão que Emmanuel vai trazer? Essa reflexão de hoje, eu fiquei pensando o seguinte, que este cego que não via e que talvez nessa ausência dele de enxergar, ele conseguiu refletir sobre muitas coisas. Ele conseguiu compreender, porque quando disseram é Jesus o Nazareno que está ali, ele já sabia quem era Jesus. Ele sabia do que Jesus era capaz. Então ele tinha consciência de quais eram os ensinamentos de Jesus, o que Jesus trouxe para todos nós. Então ele tinha consciência disso. Por isso que ele ficou desesperado e ele correu até Jesus pedindo para Jesus que ele pudesse ver. Então, nesse momento de cegueira que ele teve, é bem provável que ele conseguiu reconhecer a humildade que aquele momento pedia para ele, porque ele podia muito bem chegar para Jesus e pedir um dinheiro, já que ele era cego, né? Não era isso que ele fazia? Só que ele pediu para Jesus que ele pudesse ver. Então, o que que ele quis? Ele pediu para evoluir, porque ele podia muito bem continuar onde ele estava, ele podia ficar estagnado, se contentar com a situação dele, mas ele não se contentou. Ele pediu que ele pudesse ver, para ele ter uma nova vida, para ele seguir um novo caminho. Então, Jesus, naquele momento, muda a vida dele. Só que Jesus, como sempre faz, em todas as curas dele, ele diz: a tua fé te curou. Porque Jesus viu naquele cego que ele tinha a fé suficiente para entender todos os conceitos que Jesus tinha ensinado. Então, ele era digno de ser curado naquele momento, porque ele já provavelmente, nós não conseguimos saber, mas no seu íntimo ele já tinha arrependido, ele já tinha passado por aquela dor, por aquela revolta de não poder enxergar. Então ele já tinha passado por todos esses estágios que fizeram com que ele evoluísse, que ele se tornasse uma pessoa honesta e humilde. Então, Jesus conseguia ver a intenção da pessoa. Então ele viu que a intenção daquele cego, que ela era genuína, ela era honesta. E ele era digno dessa cura. Então, é interessante, é muito interessante essa passagem de hoje, porque ele reconheceu que ele poderia mudar de vida se Jesus proporcionasse para ele o que ele estava precisando, que era ver. E Jesus percebeu nele que ele estava num momento que ele poderia mudar de vida, ele poderia ser curado, né? Porque eu me lembrei aqui do filme do Zé Arigó, e no filme do Zé Arigó, o Zé Arigó chega num certo momento que ele cura um filho dele. E o outro filho, ele fica muito chateado, porque ele mancava de uma perna, e ele chega para o pai dele e fala assim: por que que você não me curou? E aí o pai dele, provavelmente, ouvindo o Dr. Fritz dizer para ele, disse assim: para algumas pessoas, a doença é a cura. Ou seja, o que vai fazer a pessoa mudar de vida, mudar de comportamento, de mentalidade, vai ser aquela doença. Então, ele não estava preparado naquele momento para ter aquela cura, diferente do que aconteceu com esse cego. Aquele cego, ele estava no momento propício para ser curado por Jesus. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? O André selecionou um trecho que ainda continua, né, nessa
nesse assunto que a gente está levantando aqui hoje sobre os pedidos serem de forma direta, né? Algo que Emmanuel chamou muito a nossa atenção hoje nessa reflexão. E aí ele fala, né, sobre a forma de pedir, né? A gente percebe que Emmanuel realmente enfatizou muito isso, né? Porque esse mendigo, ele não ficou floreando no seu pedido, né? E aí nessa frase Emmanuel fala um pouco mais sobre isso. Não é preciso compareçamos diante do mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos, então, o necessário à nossa alegria imortal. Então, Emmanuel chama aqui a nossa atenção sobre, né, a necessidade que temos, então, de enxergar, né, as coisas com mais amor, com mais justiça, e entender também que nós somos muito pequeninos para compreender, né, toda a grandiosidade, toda a extensão da vida, né? A vida é eterna e a gente está aqui vivendo uma pequena parcela, né, de toda essa eternidade. Então ele fala muito aqui que não é necessário esse floreio, não é necessário essa volumosa bagagem de rogativas. Nós podemos ser diretos nos nossos pedidos, assim como o cego foi. Então, aquilo que a gente deseja, a gente pode pedir, né, do nosso fundo do coração. Mas aqui Emmanuel também chamou a atenção na reflexão, né, que a gente precisa ter muita sensatez também nos nossos pedidos. Então, que a gente possa, então, conseguir compreender, né, e aí ir além, né, e como Emmanuel citou, com amor e justiça, assim a gente vai conseguir aceitar melhor, né, os caminhos, sem tanta revolta, como você disse, né, porque às vezes a gente não consegue alcançar aquilo que a gente achou ou acreditava ser bom para nós, mas ainda não estamos vivendo o momento correto, né, porque como o doutor como o Zé Rigol fala para o filho dele, né, realmente às vezes é na dor que a gente consegue tirar, né, grandes aprendizados, grandes ensinamentos, né, o nosso espírito precisa desses momentos, porque é assim que a gente nos fortalece. Mas eu espero vocês, né, na semana que vem, para juntos continuarmos nessa construção de ensinamentos aqui espirituais, e Emmanuel vai trazer sobre o tema conversar, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. E eu espero vocês para juntos, né, descobrirmos o que Emmanuel vai trazer para nós. Que a semana de vocês seja uma semana muito abençoada, repleta de aprendizado, de ensinamento, que vocês também possam sempre ter a oportunidade, né, de seguir os caminhos de Jesus, refletir, fazer os pedidos de vocês. E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Que Jesus nos abençoe em nossa semana e que assim seja.